Fala aí, galera, beleza? Pieres da área, tudo bem com vocês? Clichêzinho, né, de abertura, todo mundo fala a mesma coisa, mas tamo aí, tamo junto. Vamos falar o mesmo que todo mundo, mas um pouco diferente, com outras palavras. Vocês estão bem? Vou me apresentar, é meu primeiro vídeo no canal, eu sou o Pieres, tá? Gosto de moto, gosto de jogos, sou competitivo pra caramba. Mas hoje eu vou falar aí de um assunto que eu gosto, que é fone de ouvido. Fone de ouvido, fones. Dar umas dicas pro pessoal aí, que eu vejo que o pessoal fica bem perdido. Esse vídeo aqui eu vou postar em alguns lugares e numa rede social aí eu vi que o pessoal gerou uma discussão bem grande por causa de um fone de ouvido. O pessoal publicou a respeito de um Lemox e de um Habit. E coincidentemente eu passei num lugar e tinha o tal do Lemox. E eu fui testar. Vou falar pra vocês a respeito disso mais pra frente. Mas vamos lá, vamos falar de fone de ouvido. Falar de mim. Sou Pieres, tá? Tô na estrada aí de computador desde 2002. 99 eu comecei a ter contato. Mas digamos que em 2002 assim que eu fui realmente assim entender o que é um computador, o que é uma placa de vídeo, o que é uma placa-mãe, o que é um processador, o que é uma memória, o que é um HD, então o que é um gabinete, o que é um disquete, o que é um driver 3,5. Então, vamos lá, vamos conversar hoje. Meu primeiro vídeo, tá? Então, esse vídeo vai ser longo, então pega aí a pipoquinha, põe o fonezinho de ouvido, fica escutando, vai jogando aí um joguinho de carta, um Hearthstone, vai jogando um LOLzinho. Esse vídeo aqui vai ser dedicado pro pessoal que quer gastar aí em fones um valor que não vai prejudicar o orçamento mensal, tá? Que vamos dizer aí que é... Eu vou chutar baixo, mas vamos dizer que é 60% da população brasileira. A gente sabe que não é. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de fone de ouvido. Vou alertar o pessoal gamer que está entrando agora, os famosos Enzo, como dizem aí. A galera que nasceu acima de 2010, então estamos falando da galerinha que está com 15 anos aí hoje, e quer pedir pro pai e mamãe computador. Ou a pessoa já é um jovem aprendiz, já tem dinheiro. Vamos evitar de gastar dinheiro em coisa que não presta. Isso aqui, ó. Placa de som externa. Lixo, não presta, tá, gente? Não presta, não presta. Se você tem uma A520, uma B320 ou qualquer outra coisa aí de outra geração mais antiga, tá iniciando agora no PC Gamer e tu acha que a tua placa de som tá ruim, não, a placa de som não tá ruim. Isso aqui não vai resolver o teu problema. Não vai resolver. Vai resolver o teu problema de trocar de fone. Vai resolver o problema tu usar um DAC. Aí vai resolver o teu problema. Isso aqui não resolve o teu problema. De forma alguma. Isso aqui simplesmente é um booster de volume, tá? Então tu vai ter equalização ali, mais pra frente eu vou falar sobre equalização, tu vai ter equalização, ele vai dar um boost, tá? Então o que era normal pra ti virou anormal em modo alto e acima disso é distorção. Então tu vai distorcer e pode até acabar ficando surdo, tá? Pode até acabar ficando surdo. Vamos lá, deixa eu botar o fone aqui, deixa eu botar ele aqui. Vamos lá. Fone de ouvido, gente. Vamos falar de fone de ouvido, tipos de fone de ouvido. Nós temos os fones de ouvido normais, os convencionais, os pequenininhos que tu põe lá no ouvido, que existe desde sempre. Que são... Esse aqui é o intra-auricular, não é esse. Esse aqui também é intra. Eu não botei aqui, mas vocês sabem, né? Aqueles que vêm com os Xiaomi, com os Realme, com os Huawei da vida. Tá? Então, aqueles fones de ouvido normal. Depois nós temos os intra-auriculares, que são estes, que eles vêm com essa ventosa, ou com essa borracha, como tu preferir, que eles simulam um vácuo, ele dá um vácuo no ouvido. Vou ensinar uma coisa para vocês também, como é que se põe esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido, existe um jeito de se pôr, e é zoado pra caramba, mas tu pode fazer isso.
Depois tem esse também que é intra-auricular, mas é desse estilo, que é sem ventosa, tá? Vamos por partes. Intra-auricular. Ah, como que eu ponho o fone de ouvido? A gente geralmente pega esse fone, põe no ouvido, põe no outro. Quem nunca foi correr e o fone de ouvido caiu? Ah, mas eu enfiei no ouvido e caiu. É, vai cair. Porque o jeito certo de tu colocar esse fone é tu pegar, abrir a boca, botei um, botei outro. Não vai cair. Vai mexer, vai bater cabeça, vai escutar o rock and roll lá. Não vai cair. Ó, não cai. Tá? Esse é o jeito também de tu botar protetor auricular para ruídos, né? Então esse é o jeito certo de tu colocar esses fones. Vamos lá. Esse aqui é um Galaxy Buds. Ele é a minha base para fone bom, tá? Obviamente, um fone de concha, ele é muito difícil enxergar numa qualidade de um fone intra-auricular desse que custa quase R$600. Desse daqui tá R$570 atualmente no Mercado Livre. Foi um dos lugares que eu achei. A versão Pro dele tá R$800. Não só nesse lugar, vários outros lugares. Tá 500 e poucos reais. Então esse é o S2 e tem um S2 Pro, ambos desenvolvidos pela KG. Não estou sendo patrocinado pela Samsung, não, tá? Ninguém está me pagando nada. O que que acontece? Por que que eu não indico esses aqui? Eles são vazados. O que que isso quer dizer? O intra-auricular, esse daqui que tem a ventosa, que tem a borrachinha, essa borrachinha aqui, ó. Quando tu pôr ele no ouvido, ele vai estar vedado. Então ele não precisa ter muito volume. Tá? Então um volume baixo, com um cancelamento de ruído, tu vai botar num volume baixo ali, tu vai conseguir escutar. Porque existe o cancelamento de ruído eletrônico. Então, alguém buzinou ali. Como é que funciona o cancelamento de ruído? Só para explicar para vocês. Vem uma frequência e ele tenta anular quase que em tempo real essa mesma frequência. Então, gasta um pouquinho mais de bateria. Porque ele está anulando frequências. Entendeu? Então, ele vem uma frequência... como é que eu posso explicar isso? Ele vem uma frequência que anula esse ruído. Ele cancela, é literalmente cancelamento de ruído. Então ele vai anular essa frequência. Então ele vem uma frequência reversa. Não sei explicar no termo técnico, mas na minha cabeça faz muito sentido. Mas para explicar, começa a enrolar. Mas é tipo isso. Então ele vem uma frequência positiva, ele sai uma frequência negativa daquele áudio. Então chegou algo em 4.000, ele te dá menos 4.000, digamos assim, de forma leiga, só para vocês entenderem. Então anula, fica zero. É quase em tempo real. Então tem algumas coisas que vocês não vão conseguir, não tem nem como fazer isso mecanicamente, tá? Sem te deixar surdo. Então, esse é um fone de ouvido que eu aconselho muito, mas não é para o público gamer. Ah, eu jogo Fortnite no celular, eu jogo Call of Duty no celular. Isso não é um fone de ouvido para vocês, porque ele tem impedância, tá? Ele tem impedância tanto no computador quanto no celular. Então não vai funcionar. Esses aqui ele vai aumentar muito o volume, então vai prejudicar, vai te dar dor de cabeça. Eu não aconselho esses fones sem ventosa, tá? Sem ser intra-auricular. Tá? Isso aqui prejudica o teu ouvido de uma maneira foda. Ah, mas a Apple faz. Pois é, a Apple faz. E 3 anos depois que tu tá usando o celular, ele trava. Nada diferente do Android também, nada. Nada contra também aparelhos da Apple, da Huawei, da caramba 4. Tudo faria no mesmo saco. Foram feitos para daqui a 3 anos travar e era isso. É o consumismo, gente. Tem que gastar. Mas vamos falar em algo que não é para se gastar muito. É para tu comprar algo e ficar com bastante tempo com ele. Bom, falei disso daqui que não presta. Existe DAC. Depois vocês dão uma pesquisada em DAC. Eu vou trazer um vídeo de DAC. Vou comprar um DAC para mim futuramente. Vou trazer um vídeo de DAC bem legal. Eu acho que eu tenho aqui um DAC. Deixa eu ver aqui. Não tem DAC, mas eu procuro agora um DAC para vocês. DAC Sound Blaster. Acho que é o G3. Ó.
Esse aqui é um dos mais em conta. Esse é um dos mais em conta da atualidade. Funcional, tá? Falando de fone de um DAC funcional. Tá? Ó, é esse carinha aqui, tá? Esse aqui é um DAC da Sound Blaster. Então ele tem entrada para linha ótica, ele tem entrada ele melhora até o teu microfone, tá? E o teu fone de ouvido. Bom, enfim, esse é um DAC que eu não vou falar muito dele hoje, outra hora eu falo dele. Existe a placa de som também, tá? Para tu não precisar de usar um DAC. Uma placa de som da Sound Blaster deve estar custando uns R$1.000, no mínimo. R$1.000. Nossa, acertei sem olhar. Tá aí, isso é uma plaquinha de som. Olha a quantidade de saída. Deixa eu ver, não vai aparecer, né? Aqui, ó, a quantidade de saída que tem. Tem duas saídas para fibra ótica. E aqui tem mais um monte de saída, 5.1, 7.1, tá? Outra coisa. Antes de entrar no assunto, vamos entrar aqui. Deixa eu ver como é que eu posso introduzir isso. Fones de ouvido, tá? Direto e reto. Existe uma marca que tá na modinha agora, que é a Havit. Testei ela. Não é ruim. Mas não vale o preço. Tá? Não vale o preço. Obviamente a Havit deve estar vendendo por um valor baixo. Ela deve ser um produto de fácil acesso. O pessoal tem que ganhar, também tem que revender, tem que ganhar um dinheirinho. Então sai da fábrica e vai direto para o atacado, né? Nesse quesito da Havit aí. Eu acho que nem passa por uma distribuidora. A Havit já fornece direto para os marketplaces da vida, para os e-commerce. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O Havit, cadê o bichão aqui? Aqui, H2002D. É um fone de R$159. Já testei fone de R$70 que tem a mesma qualidade. Tá? Philips. O problema é que desse Philips ele tinha 3 metros de cabo. Headset Philips, deixa eu botar aqui. Headphone, no caso. Headphone Philips. Cadê o bichão? Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas é headphone, né? Aqui tá R$90, mas na época eu paguei R$78. Fone de ouvido excelente. Não é uma reclamação. Eu já usava microfone assim, né? Microfone externo. Eu usava este outro aqui antes. Usava esse outro aqui. Esse aqui é ruim. Esse aqui é um genérico. Não tem nem marca. Mas bem configurado, eu consegui extrair o máximo dele. Tirava ruído. Mas ainda assim não ficava bom igual esse da Fifine. Esse é um Fifine... Não lembro. Eu não sei o que é 6. O pessoal não gosta de botar modelo nas coisas, mas não lembro, tá? Então, esse H2002D, pelo que eu entendi, tem o mesmo driver do H2001D. Tá? Só que o H2001D ele vem emulado no mesmo driver. Então, o falante dele é o mesmo, tá? Não tô aqui para denegrir a marca, não, gente. Tô aqui para falar abertamente que é algo bom, mas não vejo sentido em investir nisso, a não ser por tu incentivar uma marca a crescer, tá? Então, nada contra a marca, tá? Dicas de passagem, quanto mais, melhor. Quanto mais marca a gente tiver Brasil, melhor. Se bem que esse fone não é brasileiro, né? Esse fone vem de fora. Tem em todo que é lugar do mundo esse fone. Enfim. Bom. Usei esse fone, testei ele. Beleza. Não é um fone que eu botei no ouvido e me deu uma impressão boa, sabe?
Quando eu botei esse Samsung aqui na orelha, eu comprei ele, tá? Eu comprei ele, veio lacrado. E eu pensei, cara, por esse preço tem que ser algo muito, muito bom. E testei e foi muito, muito bom. Muito. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é... Cara, isso é muito top. O que chegou perto dele, num preço um pouco mais acessível... Cadê tu, meu filho? Foi aqui, ó. Foi esse aqui, o SHE 1405, tá? Só que é com fio. Mas era mais barato, eram uns R$ 70, eu acho. Acho que eram R$ 70. Ele vinha num blister. Ele vinha num blisterzinho assim, tu tirava ele e já utilizava. Então, era muito bom. Esse aqui também era muito bom. Utilizei ele junto, logo depois que eu perdi meu COS. Eu tinha um COS Porta Pro, paguei muito caro. Também para escutar música. Eu adoro música. Eu adoro música. Eu adoro, assim, escutar o médio, os graves, os agudos. Eu gosto de, às vezes, dar um ganho numa frequência para escutar um contrabaixo, para escutar uma batera, para escutar uma viola lá no fundo, para escutar um violino. Eu quero dar um ganho aqui para tentar escutar melhor um violino. Quero dar um ganho aqui para escutar o violino e mais a voz. Então, eu sou um cara bem eclético de música, mas eu sou muito chato também para música. E eu gosto de música, gosto de estudar isso. Então, fone de ouvido para mim, vocês já viram que é uma coisa importante. Então, quando eu botei esse daqui, eu tive um boom de sensação. Eu falei, puta, que som da hora, que som top. E não só nele, como o COS foi mais para agora, né? Era um fone de ouvido, eu não vou lembrar a marca. Putz, eu não anotei a marca. No vídeo que eu apaguei, eu tinha falado o nome da marca. Poxa. AKG. AKG. Foi fone de ouvido da AKG. Muito lá nos primórdios. Fone de ouvido da AKG. Quando a primeira vez que eu coloquei ele, eu fiquei... Nossa, que fone bom. Né? Não tinha placa de vídeo, foi na placa do som normal da placa-mãe. Realtek da vida ali. E tive essa sensação de... Nossa, que som top! Para não falar outra coisa. Que som top. Então, foram poucos fones de ouvidos que eu tive essa primeira impressão boa, tá? O Havit não foi um deles. O Havit foi um som agarrafado, né? Eu costumo falar que é um som agarrafado. O que é o som agarrafado? É aquele som opaco, né? Aquele som que parece que é isso aqui, sabe? Parece que tá... É o put, 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 put. Parece a caixinha de som pequenininha, a caixinha de som estourada, JBL da saída da escola lá. É esse daqui, ó. Entendeu? Não, ele fica esse som. Então, ele fica aquele som xoxo. Então, eu já vou chegar nesse Philips aqui. Agora vamos chegar nesse cara. One Audio. O que eu tenho para falar desse fone? Eu peguei ele numa promoção, o primeiro modelo que eu tive. Adorei esse fone. Fone sensacional. Mas eu já utilizava configurações para dar ganhos. Então, se tu não usa configurações tipo FX, tu vai botar esse fone no ouvido e tu vai sentir que ele é normal. Por quê? Ele é um fone de ouvido que não vem com microfone. O intuito dele não é usar como headset. Ele é um microfone de DJ. Tá? Ele é um microfone de DJ. Sendo que a articularização dele é bem grande, ó. Ele é bem maleável, tá? Dá pra botar duas cabeças aqui, se duvidar. Então, é um fone de DJ. O meu já quebrou aqui. O mesmo defeito que aconteceu do outro. Ele racha bem aqui nesse compartimento que é onde acopla. Aonde acopla essa axial aqui. Tá? Tem uma axial aqui, uma articulação axial dele que fica fazendo... O que é o axial? O axial é o que faz isso aqui, ó. Tá?
Ele faz isso, faz todos os giros. Esse é o axial. Então, bem aqui quebrou essa axial. Talvez por eu tirar ele... Qual que é o R? Tá aqui. Talvez por eu tirar ele e quando eu tirava ele fazer isso aqui, ó. Tá? Então, a minha cabeça já é grande, então talvez, às vezes eu tirava aqui, pum. E eu acho que de tanto fazer isso, forçou e quebrou. E no outro aqui, começou a rachar agora. Bem pequenininho aqui. Porém, ele já tá aposentado esse fone. Graças a Deus. Eu comprei outra esponja dele. Pode ver, eu gastei R$50 nessa esponja. Mas está aqui. Quando tiver com preguiça ou acaba a bateria do outro, eu vou utilizar. Então, quero comprar um fone hoje, Felipe. Ah, vê esse Havit aqui. Lindo, maravilhoso. Vê esse Logitech. Quanto que tu quer gastar? Quer gastar R$200? Vou te dar uma dica. Não tô sendo patrocinado. JBL quanto? R$170, R$180 tu vai pagar nesse JBL. Eu tinha achado ele aqui no outro vídeo. No outro vídeo eu fiquei caçando no site da JBL o preço. E aí ele me direcionou para o marketplace do Mercado Livre. Será que tem outra aba? Não, isso aqui é outra coisa. Vamos procurar aqui. Não, esse aqui eu vou falar dele agora. JBL Phantom 100. Opa, meu filho. Se botar só o JBL espaço que ele já aparece. Tá aqui no próprio marketplace do JBL. Esse é o bicho. 178. Compra segura. Tá? Compra segura. Ele não vai te dar aquele boom de primeira impressão, tá? Ele vem com esse fonezinho de ouvido e tá aqui o bichão. Tá aqui o bichão. Não sou patrocinado, voltando a dizer, não sou patrocinado pela JBL, tô só fazendo um vídeo aqui pra dar a minha opinião do fone. Tem algumas primeiras impressões dele, eu utilizei ele por bastante tempo. É um fone de ouvido que aperta a cabeça, mas volto a dizer, eu tenho um cabeção. Mas já era pra ter parado de apertar tanto, tá? Então, ele é bom, algumas pessoas vão gostar, mas eu tô tentando adotar uma política de parar de usar fone de ouvido com tiara. Tá? Isso que prejudica a nossa cabeça aqui, começar a achatar a cabeça. Mas tá aqui, é uma compra segura. Tem fone de um fone de ouvido e um microfone. Não uso muito microfone, mas depois que eu comecei a usar o Fifine e aprendi a configurar, qualquer microfone pra mim é... Vou usar uma porcaria, mas... Peca muito, tá? Então, não podemos também comparar um fone de ouvido, que é um fone de ouvido, um microfone que é especializado só para microfone USB, do 1P1 tranquilinho, megeba qualquer. Deixa eu falar mais dele. Volto a falar, repito, não tô sendo patrocinado pelos caras. Tô de laranja, mas foi coincidência. É porque eu gosto de Dragon Ball. O Havit, a primeira impressão que eu tive é que ele estoura agudo e não tem grave nem médio. Tá? Então ele estoura agudo. É bom para FPS. Tá? Vai ser um fone de ouvido bom para FPS. Mas pelo preço não compensa. Não compensa. Aqui tu vai ter um pouco mais de grave, um pouco mais de agudo. Ou um pouco mais de grave, um pouco mais de médio e praticamente o mesmo agudo. Um pouco mais baixo, tá? Ter muito agudo não é sinal de, né, não é sinônimo de qualidade, tá? É muito pelo contrário, é sinônimo de má qualidade. Por quê? Porque ele tá estourando o volume para tu dar a impressão que tem uma qualidade, mas não, tu tá só escutando mais alto, tá? Isso te prejudica o teu ouvido. O fone de ouvido é saúde, tá aqui no teu ouvido, tá no teu tímpano. Se estourar teu tímpano, já era, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tu vai ficar surdo. Então, preza sempre por qualidade. Ele vem com controle de volume aqui, ó. Controlezinho de volume. E vem com o botão do mute. Então, tu aperta para baixo, ele mutou. Tu solta ele aqui, ele desmutou. E vem com seis alturas. Cada altura aqui tem... Deve ter uns 10 milímetros. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver
qual que é a altura que tem aqui de cada regulagem. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, é menos. 0,4 milímetros. Tá, então, do 6 até o 1, ele tem 28 milímetros de regulagem. É isso? É. 28 milímetros de cada lado de regulagem, tá? Então... é aceitável, tá? Vou falar pra vocês que é até acima da média. Geralmente é 10 a 15 milímetros de regulagem. Então, nem tinha prestado atenção nisso. Então é uma regulagem boa. Então tu pega esse fone aqui, que é uma opção segura, usa o FX Sound, configura ali da melhor maneira, tu vai ter uma boa extração de som por um preço bem mais atrativo do que um Havit, que custa R$30 mais e não vai entregar a qualidade da Harman, da JBL, perdão. Então, compra segura, gente, tá? Falo pra vocês que é uma compra segura, não é uma compra ruim. Para fone de ouvido com fio. Mas caso tu queira um custo-benefício, né? Esse aqui tem bastante custo-benefício. Entrega bastante pelo preço. Porque tem fone aí, fonezinho que eu testei de 500, 600 reais que não faz isso não. Vou dar um exemplo agora. De fone de ouvido caro, que também é da Havit, e não entrega. E ele fala que é 7.1. Eu não gostei desse fone. Cadê o bichão? 159 H2002D, tá? Que é pior que esse JBL Quantum. Pior, entendo assim, que o pior, o que é que eu falo pior? Pode ser que pro Joãozinho e pra Mariazinha ele seja melhor, porque ele tem mais agudo. Mas aí tu passa a vir aqui no FX, no FX Sound, tu consegue botar mais agudo, entendeu? Sem estourar. Então, cadê aqui? Aqui, ó. Primeira impressão desse fone é isso aqui, ó. Eu escutava as músicas assim. Tava tocando Linkin Park assim, tava tocando Carry On assim, tava tocando Chitãozinho Chororó assim. Parecia que os caras estavam cantando com a mão na boca. Parecia que os caras estavam tocando violão com a mão no bocal do violão, na mão do sensor do microfone. Então, essa é a impressão que eu tive utilizando esse fone. Não é algo ruim, volto a dizer. Nada que uma configuração no FX não ajude. Mas tu consegue extrair o mesmo potencial e desempenho num fone de R$150. 170. 170. Com a qualidade JBL. E tu consegue extrair igual pra cima. No mínimo isso. Se tu não sabe mexer, tu vai extrair no mínimo isso. Se tu não sabe mexer, vai ficar ruim igual esse. Entendeu? Vai ficar ruim igual esse. Porque tu vai estragar. Porque ele sem mexer, ele já é melhor. Tu não mexeu nesse, ele já fica melhor que esse. Mexido. Esse aqui, sem tu configurar no FX, já é melhor que um Havit mexido. Ah, Havit é ruim? Não, não é ruim. Tá? Não é ruim. Não é ruim. Mas eu não aconselho. Tá? Então, quer dar valor pro teu dinheiro? Compra um Philips. Aqui, ó. Cadê ele? Tinha salvo ele aqui. Aqui. Tá aqui, ó. Óbvio, se tu não tem microfone, né? Porque esse aqui é só headphone. Então tá aqui, ó. Compra um Philipszinho aqui, ó. TAH 2005. 5.000 unidades vendidas. É mole? 5.000 unidades vendidas? É coisa pra caramba. É 5.000 unidades. R$94. Falo pra vocês. Ele é umas 5 vezes melhor que o Havit. Ele é 5 vezes melhor que o Cloud Stinger. Ele praticamente empata com esse JBL. Praticamente empata.
O JBL tem uns defeitos? Tem. Esse aqui tem uns defeitos? Tem. Esse aqui a tiara é mole. A tiara dele é bem mole, desse aqui. Se tu tem um cabeção que nem eu, tu vai usar ela aí 2, 3 meses, ela vai estar esgaçada. Mas creio eu que não seja só por causa da minha, mas quem tem cabeça 5,6, 5,7 vai sentir a mesma coisa, tá? Então, esse fone aqui é bom. O problema dele, um outro problema também que eu identifiquei dele, quando eu usei ele, é que ele é 2 fios, né? Então ele tem um fio para cada driver. Então isso é um ponto ruim dele. Vamos dizer péssimo. Um ponto ruim dele. Esse aqui é fone de ouvido sem fio, que eu não vou falar muito de como eu quero voltar para o público gamer nesse vídeo. Público gamer, lembre-se, fone de ouvido nunca Bluetooth, por causa da impedância, tá? Então você vai sempre sentir impedância trabalhando com fone Bluetooth. O One Audio eu aconselho para quem não tem microfone, quem tem microfone externo, tá? Então, você que é gamer, aí preza pela qualidade, preza pela tua voz, tu quer que os outros te escutem bem, não sei, tu conversa muito pelo microfone, tu quer começar a fazer stream, tu quer começar a gravar vídeo, usa um fone de ouvido externo. Não, mas eu tenho um fone excelente lá. Mas tu vai querer aparecer todo o vídeo teu, tu vai querer aparecer com o fone na cabeça. Entendeu? Eu não sei se tu vai fazer react. Se tu for fazer react, por que tu vai estar com o fone na cabeça? Por que tu vai estar com o fone no pescoço? Não faz sentido. Então, o microfone vai ser excelente para você. E eu te dou outra coisa, a liberdade. Mas não a liberdade de tu jogar sem ter o fone aqui, sabe? Também é uma liberdade, tá? Porque às vezes tu tá aqui, tu quer comer um pão, tu quer comer uma bolacha, tu tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Não vai gastar tempo, não vai gastar nada. Mas às vezes tu se esquece, aí mete o pão, vem margarina aqui, vem patê, vem... Tu vai tomar água aqui, tu esquece e pum, molha o microfone. Acontece muito. Mas a liberdade, o que eu digo é depois de tu poder escolher qualquer coisa pra tu botar na cabeça. Então, no momento que tu gosta de um fone e de um microfone, vamos supor, eu comprei um Linux e eu quero continuar usando. Eu comprei um Jazz, um fone de ouvido da Jazz, e eu quero continuar usando o microfone. E aí agora eu vou comprar uma marca, vou ter que... Então é mais uma coisa para se preocupar. Não quer se preocupar mais, nunca mais? Compra um microfone. Conselho Fifine, melhor custo-benefício do mercado. Vai te dar mais liberdade para tu partir para um headphone, que nem eu parti para o Audio. Tá, eu tinha um Razer Electra, tava com o Razer Electra, tive 2 HyperX, detestei os 2 HyperX, detestei. Parece que tu tá aqui o tempo todo escutando o pessoal falando dentro de uma caixinha de papelão. Então, não aconselho HyperX de entrada, tá? Tô falando dos fones de ouvido de entrada. Tem um fone de ouvido um pouquinho mais acima, acho que é o Revolver. Deixa eu ver se é o Cloud Stinger, Revolver Cloud. Eu acho que é o Revolver mesmo. O Revolver já é um pouquinho melhor da HyperX. A HyperX Revolver, acho que é a HyperX Revolver. Só que eu acho que ele é caro. Tá, ele é caríssimo. Ele não é caro, ele é caríssimo. Esse fone de ouvido eu testei ele é caríssimo. R$650. Tá? R$650. Então, é aqui que a HyperX começa a ficar bom. R$650, que eu acho que não é o público que eu quero atingir aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos. Rapaz, tem uma estrela só. Deixa eu ver o que foi o B.O.
Vem numa embalagem toda empoeirada e mal embalada. Não, mas aí então, aí é transportadora, não é problema da Kabum. Tô olhando isso aqui na. Tá, esse é um problema da HyperX, ó. Meu marido estava super ansioso com a chegada deste produto, mas ficou extremamente frustrado quando abriu a caixa e viu que a almofadinha do fone estava toda descolada. Aí também pode ser um problema de transportadora. O produto vai chacoalhando, 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 o produto não aguenta. Não foi feito para chacoalhar. 650. Então, estamos falando aí de um salto de 200%. É. Estamos falando de um salto de 200%. Para começar a ficar bom, tá? Tive pessoas do círculo de amizade que falavam, não, esse é um excelente fone. Esse é um fone excelente, uma marca boa do Cloud, do HyperX Cloud, Stinger. Eu usava ele já fazia uns tempos. Cara, esse fone não é bom, cara. Esse fone não é bom. Não comprava outro porque não tinha necessidade. Tava ali, tava usando só. Quando fosse estragar eu ia comprar outro. Esse fone não é bom, não é bom. Comprei outro HyperX. Falei, não, vamos comprar outro. Comprei um nível acima. Piorou. Piorou demais, piorou demais. Sendo que eu já tava vindo num. Eu tive 2 Razer, um era o Electric, o outro era aquele outro, me esqueci o nome, um redondão. Então, os fones de ouvido da Razer eram bons. Não vou falar que eram excelentes. Eles eram bons. Era um fone de ouvido bom. Bom. Os Cloud, os de entrada, não são bons. Estão falando aqui, a música tá tocando dentro de uma caixa. É isso aqui. A música inteira é isso aqui. Tu mexendo lá no FX Sound, vai ter uma opção de clareza. Tu consegue tirar esse efeito com fundo de garrafa, tá? Sai do fundo da garrafa. Tu consegue tirar. E é aquele fone que não... Pra mim, Felipe, eu tenho pra mim que o fone ele tem que te dar uma primeira boa impressão. Tem que botar na cabeça assim o fone, ou botar no ouvido, no interauricular, e o fone te causar assim aquele boom dramático. Tu tá escutando a música e tu, pô, que música da hora. Caraca, que clareza, que sonoridade boa, que ambientação boa, que coisa boa de escutar, que agradável aos ouvidos. A música é prazer, o jogo é prazer. O prazer que eu digo de se sentir bem, de se sentir alegre, de se sentir feliz. E para tu ter isso completo, tu tem que ter um bom setup, tu tem que ter uma boa cadeira, tu tem que ter uma boa ambientação. Isso é muito difícil conseguir, tu completar todos esses elos para tu ter uma experiência boa em jogar. Tu ter um lazer bom, tu ter um hobby bom. Vou dar outro exemplo para vocês. Tu quer começar a fazer exercício. Não adianta ir para uma academia fundo de quintal. Nada contra a academia de fundo de quintal e nada contra quem vai. Mas só que às vezes na academia de fundo de quintal, o que é a academia de fundo de quintal? É uma academia que está lá, o atendente nem te olha. O fundo de quintal da academia não precisa ser uma academia caindo aos pedaços. O que eu quero dizer com isso? É tu ter uma experiência legal ao entrar, botar o primeiro pé dentro da academia. Tu dando exemplo da academia, mas pode ser qualquer outra coisa. Tu entrou, botou o pé dentro da academia, vem uma pessoa, pô, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Posso te ajudar? Posso pedir para um personal te dar uma ajudinha ali de vez em quando? Posso dar uma olhada? Daqui a pouco tu fecha com o personal mensal, ele já paga uma graninha pra ele. É te sentir abraçado. Então, isso é uma boa experiência, tá? Às vezes tu vai numa academia caríssima, que é fundo de quintal, porque tu entra, ninguém te dá um bom dia, ninguém te ajuda, aí tu tá fazendo o exercício todo errado, não veio uma pessoa te olhar. Então, eu tento trazer isso para minha vida de um tempo para cá, que as coisas têm que estar bom do meu agrado, não do agrado dos outros, tá? Isso é muito importante. Então, às vezes a gente vai para uma marca influenciado.
Ah, eu sou influenciável? É, todo mundo é influenciável. A vida nossa é influenciável 100%. E eu tô aqui tentando influenciar vocês a não gastar dinheiro com coisa ruim. Entendeu? Então, por isso que eu dei o exemplo da academia. Às vezes, vai pra academia fundo de quintal, é isso. É uma academia, pode pagar R$ 500 e a academia ser de fundo de quintal. Por quê? Porque não vão te dar um atendimento bom. Tu vai ficar lá solitário, os personal vão estar dando atenção para outros tipos de coisa e vai estar cagando para você, entendeu? E você tá lá pagando R$ 500 na mensalidade, R$ 300, R$ 200, sei lá, R$ 100, entendeu? Daqui a pouco tu tá numa academia de R$ 70, tu vai estar sendo bem atendido. Tu não vai se lesionar. Outro exemplo bem prático é o exemplo da bicicleta, tá? Então, conheço gente que já passou por isso. Eu sou uma delas. Fui lá e comprei uma bike. Paguei o mínimo possível na bike. Tive uma experiência horrível com a bicicleta. E uma pessoa também comprou a bicicleta na mesma época que eu, só que investiu um pouco mais. Essa pessoa estava muito melhor fisicamente do que eu quando a gente marcou um encontro para andar de bike. Só que ela falava, eu perguntei pra pessoa assim, ela falava pra mim, nossa, Fê, tu pedala tão pouco. Eu falei, pedalo, porque eu não consigo pedalar com essa bicicleta. Sempre dá um problema, você dá isso. Ela falou, a minha nunca deu nada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu paguei mais caro que a bike, tá? A bike dela saiu mais barata que a minha. E a minha dava mais problema que a dela. Então, às vezes, o barato sai muito melhor do que o mais caro. O barato sai caro também. Mas, às vezes, o barato é muito melhor que o mais caro. Mas é por simples falta de acesso à informação, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, tu pega um cloud, voltando ao assunto do fone, tu pega um cloud de R$ 200, aí tu pega um Philips ou um monoáudio de R$ 100, um monoáudio de 120 e um Philips de 80, 90, e tu tem o mesmo desempenho de um Cloud Stinger, tá ligado? Mesmo desempenho, obviamente. Vamos excluir o uso do fone. Tá? Tô levando em conta que vocês estão levando a minha dica a sério, que usem fone, usem microfone externo, usem microfone auxiliar. Nossa, tô sem óculos, não dá pra ficar. Meus olhos chegam a ficar pequenos sem óculos. Então, liberdade. Isso aqui é liberdade. Microfone para vocês expandirem depois o conhecimento de vocês. Quer gastar até R$ 200 num fone de ouvido com um microfone? Aqui. O microfone não é péssimo. É bom. É bom. O problema é que ele tem que ficar aqui, ó. Ele fica muito perto da boca. Aqui já parece que tu tá no fundo da sala. Aqui parece que tu tá lá em 3 cômodos à frente. A 100 metros de distância do microfone. Então tu tem que deixar ele aqui, bem aqui. Então incomoda, quem tem barba grande vai ficar roçando, vai ficar brincando, vai ficar fazendo assim, achando que tá com uma mosca na boca. Melhor escolha até R$ 200 é esse bicho aqui. Vai ter a qualidade JBL no teu ouvido. Tô eu num fórum russo, acho, e um cara falou a respeito de uma tal marca. E eu fiquei pensando, pô, que porra é essa de marca? Eu nunca ouvi falar. E aí fui ver o driver, fui pesquisando e descobri que a Lemox, essa marca aqui, utiliza esse driver. Eu, pô, legal, utiliza esse driver. Não dei bola na hora, de fato não dei bola na hora. Aí tô lá na loja e tinha um expositor desse Lemox, desse bichão aqui. Tinha um expositor desse Lemox. Eu fui lá, vou tentar fingir a minha primeira reação. Cliquei para ligar. Power on. Putz, parece aquelas caixinhas de som Xing Ling, sabe? Da China. Aí eu olhei, senti um LEDzinho e falei, pô, a construção é boa do fone. Peguei assim o fone, comecei a olhar. Falei, caraca, a construção é boa.
E nisso o vendedor lá batendo biela para ele fazer aquele lá funcionar. E não funcionava, e não funcionava, não funcionava. Daí daqui a pouco veio outra pessoa, uma mocinha lá. Não, tem que fazer isso, isso, isso. Então ele vem assim, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem assim, ó. Tá. O que é isso aqui? Isso aqui é pra tu botar no celular. Esse aqui é pra tu botar no computador. Tá? Então esse aqui é 2.4. Tá? Esse aqui é o famoso 2.4. Que é o que não dá impedância para tu jogar jogos no computador. Então tu não vai sentir diferença. Vem com microfone, perdão. Ele vem com o microfonezinho. Cara, o microfone não é ruim, tá? Diferente desse daqui, tu pode deixar ele bem distante da tua boca, tá? Eu acho que ele nem vem pra cá. Então acho que até por isso que ele é mais sensível. Só que se cair uma agulha lá na garagem e ele não tiver configurado, a pessoa vai escutar. Se eu bater na carcaça, a pessoa vai escutar. Se eu bater aqui em cima na tiara, a pessoa vai escutar. Entendeu? Ele vem com mais dois cabos, tá? Cabos grandes. Ele vem um tipo C para P3, tá? Então ele entra tipo C e sai P3. E ele entra tipo C e sai P2, que é basicamente um carregador, né? O mesmo cabo do carregador. Enfim, tô lá, a pessoa ligou. Aí eu falei, eu posso botar uma música? Eu botei essa música aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui, se aparece. Que é... Cadê? Tá aqui. Que é uma música que lançou agora, do Linkin Park, que é a The Happiness Machine. Essa aqui. Então, qual que foi a minha primeira impressão? Eu tomei um susto na hora. Falei, nossa. Eu tirei assim, eu falei, é o mesmo fone? Eu olhei e botei na cabeça. E aí até ajustei assim. Falei, caraca. Que fone bom da Pega. Fone top. Gostei do fone. E fiquei escutando. Falei pro cara, dura bastante essa bateria? Ele falou, às vezes a gente fica aqui, não tem movimento, fica usando horas e horas o dia inteiro e não acaba. Falei, cara... E aí fui lá e falei, cara, posso ficar aqui um pouquinho? E fui escutando, fui botando algumas músicas. No total, acho que eu fiquei uns 4 minutos com ele no ouvido, que foram o suficiente para eu dar o meu decreto. Top. Fone de ouvido sem fio. Sem fio, com uma qualidade próxima ao intra-auricular. Com graves, sem precisar do FX. Com graves bons, com médios bons, com os agudos bons e com uma boa bateria. Um pouco mais pesado, óbvio, né? Para ele ser Bluetooth, sem fio no caso, né? Uma marca que eu achei pelo driver. Aqui, estudando os drivers, descobri que essa marca Lemox tem esses drivers. O driver, no caso que eu falo, é o falante. 50 milímetros o driver, tá? A caixa vem quase nada, para não dizer pouquíssimas informações. Esse é um modelo Lei 2253, tá? Eu vou ter um videozinho falando só dele aqui, mas porque eu não achei nada no YouTube dele. Então eu vou lançar um videozinho só dele. E falo para vocês, que descoberta maravilhosa. É um fone caro, porque por ser Bluetooth, mas é um fone que é melhor que o JBL Quantum. Tá? De qualidade. A qualidade dele é melhor que o JBL Quantum. Tu tem mais pressão de subwoofer nele, né? Mais pressão de grave. Tem mais claridade em médios, tá? Então tu tá escutando uma música
Vamos botar aí uma Rebirth do Angra. Tu vai ter uma melhor ambientação, tu vai escutar lá no fundo os outros instrumentos. E o agudo dele não é um agudo estridente. Então, esse fone de ouvido aqui, da Limox, não dá pra elogiar muito, porque senão os caras vão ver esse vídeo e vão querer aumentar para 700 conto. Ele me lembrou muito o SHP 9500, tá? Me lembrou demais esse SHP 9500, que é aquele fone que tem 350 metros de fio. Me lembrou demais esse fone. Vamos ver quanto é que ele tá. Quanto é que ele tá na internet. R$500 pra cima, tá? Fone de R$500. Aqui, não custa nem 200 direito. Não custa nem 200. Sem fio, tá? Sem fio. Mais pesado. O JBL com fio bem mais leve. Esse aqui pesa uns 2 desse. Tá? Então esse aqui cansa na cabeça. Cansa, vai ser desconfortável para uso prolongado de jogatina. Mas o cara tá ali no divertimento ali, 3 horinhas por dia, dá tranquilo, tá? Mas para uso prolongado ele vai começar a pesar na tua cabeça. Tá aí, ó. Uma marca que ninguém conhece, usando um driver bom, tá? Com uma qualidade de acabamento que posso dizer assim que dá de 10 a 0 em muita marca top, tá? Eu já peguei Logitech com cabo zoado para conserto que era pior que isso aqui. Era pior, um acabamento pior. Não era um acabamento tão bom e sofisticado que nem esse. Não tô ganhando nada dessa, acho que é Lemox ou Limox. Não, quem souber como é que se pronuncia, deixa aí nos comentários. Tô ganhando nada desse cara. Eu vou fazer um vídeo só desse fone porque ninguém tem vídeo desse cara. Não vi vídeo desse cara aqui em nenhum lugar. E vou falar pra vocês. Que achado? Qualidade próxima desse carinha aqui, tá? No FX, tu consegue botar alguma coisa no FX dele. Ah, deixa eu só falar um negócio. Ele não tem torção, tá? Então ele é pouco aqui, ó. Ele é pouco angulamento aqui. Angulação aqui. Ele tem pouquíssima angulação aqui. Então ele vai mais regular pela tiara, tá? Então ele regula mais pelo posicionamento da tiara, ó. Mas é um fone de ouvido que casa com a cabeça. Não é tão pesado por ser um fone de ouvido Bluetooth. E com uma sonorização excelente. Eu fiquei surpreso com a qualidade desse troço. Uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Limox. Essa marca tá batendo de frente com a Philips. Ah, Philips não é referência com o de headset, fone de ouvido. Tá, mas tu já usa quantos Philips? Tá bom, vamos falar então. Quer falar de fone? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deixa eu achar aqui o bichão. Tá aqui, ó. Melhor que esse cara aí. De R$600. Esse cara é com fio. Não é destacável. É pesado. Essa tiara é incômoda. Essa tiara é incômoda. Não, cara, volto a dizer. Isso é uma experiência que eu tive. É uma experiência que eu tive em teste. Uma experiência que eu usei esse fone por um tempo e não gostei. Não gostei. Usei 2 dias e devolvi. Porque esse aqui apertava minha cabeça demais. Ah, mas tem regulagem? Tem, mas ele vai apertando. Não sei se ele ia descendo, o que aconteceu. Não sei se a minha cabeça é grande, mas pode ser também. Mas não é. Eu olhei, muita gente reclamou. Muita gente reclamou. Mandei de volta. Então, ele bate com esse fone de 600 e ele bate de frente com 2 Razer. Eu não botei aqui, mas tem 2 Razer que ele bate de frente na qualidade.
que é o Razer Electra V2 ou V3, que é o Bluetooth. E ele bate de frente com a Havit também, que é a Bluetooth. O Havit é muito pior. Muito pior, muito pior, muito. Eu não sei como os caras têm coragem de lançar um fone de 300 e lá vai pedrada. Uma qualidade tão ruim. Esse aqui, ele consegue ser um melhor que o Bluetooth. Esse aqui é o 3003, não, é o 2002. Tem um que ele é... Não lembro qual que é. Tem um da Havit que ele é sem fio. E eu testei ele em alguma lojinha de informática e eu falei, meu Deus do céu. Sem comentários. A gente vai ver também aí na internet bastante fone de ouvido da Warrior, né, da Multilaser Warrior. A linha Warrior deles, que é a linha gamer. É igual o mouse. Eles têm alguns mouses com alguns sensores bons, com acabamento péssimo. Eles têm alguns mouses com acabamento top, com sensores ruins. Existe uma dificuldade em juntar o útil ao agradável em algumas empresas, né, que elas têm total capacidade para bater de frente com várias marcas gringas produzindo aqui dentro do mercado nacional. A Multilaser já acertou num fone de ouvido que eu tive. Acertou que o gato comeu eu tenho gatinhos aqui, ele comeu meu cabo. Mas pelo cabo não ser destacável, acabei ficando sem fone. Então eu tenho muito fone também, e eu comecei a ter muito fone porque meus gatos gostam de brincar com os fios. E geralmente ou é o fio do mouse ou é o fio do mouse, porque agora tá sem mouse sem fio, ou é o fio do bendito do fone de ouvido. Então a minha dica para vocês de hoje, até R$200 com fio JBL e até 250 sem fio Limox LEY 2253, que é LEY 2253 com fio Limox sem fio. Vou fazer um vídeo só desse cara aqui ainda hoje. Vou lançar os dois vídeos juntos. Desligar esse vídeo aqui eu vou fazer. Seria um vídeo mais comprido só para vocês entenderem que fone de ouvido é algo ingrato. Sugiro para vocês pesquisarem tamanho de abertura da tiara. Tá, isso é importante. Como vocês podem ver, essa tiara abre pouco. Tu vai pegar um JBL, a tiara abre demais. Abre muito. Ó. Olha o tanto que abriu. Ó. Vamos tentar puxar os dois um do lado do outro pra vocês verem a diferença de abertura. Os dois estão fechados. Ó. Ó o quanto que abre quanto que abre aqui de lado assim parece que tá igual, mas não tá, ó. Aqui dá pra ver, ó. Vai ser difícil colocar um em cima do outro. Olha o tanto que abre. O One Audio, eu acho que ele abre bastante também. Deixa eu ver. O One Audio abre um pouco menos que o JBL. Abre um pouco menos. Só que olha a diferença de construção. Aqui já é no alumínio. Ó. Tudo bem que é um fone de ouvido, só headphone, mas já é uma abertura de alumínio, enquanto o da JBL é uma abertura de plástico que vai quebrar. Com a oleosidade da pele, isso aqui vai quebrar. Vai ressecar e vai quebrar. O do Limox, alumínio. Olha o acabamento desse troço. Acabamento muito top. Alumínio aqui, uma alusão de alumínio aqui em cima. O bom que eu vejo que o pessoal reclama é do microfone não ter LED na parte interna. Então, às vezes, tu não quer o LED, tu não quer usar o microfone, tu deixa ele pra cima. Vem aqui, ó.
Tu olha pro lado, não tem LED. Agora imagina esse LED aqui, ó. Imagina esse LED aqui batendo nos teus olhos de noite, com a luz apagada. Aquele LEDzão aqui, pá. Então, isso é uma coisa, é um ponto positivo. Então, o acabamento desse cara aqui é muito bom. Então, gente, não quer gastar? Compra aquele Philips. 90 e poucos reais. Melhor coisa que tu faz. Tá? Quer algo melhor, mais concreto, com fone, com microfone? JBL. Garantia, pós-venda, tu vai comprar direto do site da JBL. Vamos ver esse Limox Lei 2253, quanto que tá na internet? Tá aqui o bichão, na Shopee, 200 reais. 200 reais e dá pau. E dá pau. Tá aqui ele, ó. E dá pau em fone de 600 conto. E aí? Vamos lá. Dá pau em fone de ouvido de 600 conto. Que é com fio. Agora, e a qualidade da bateria desse cara aqui? Quanto tempo vai durar a bateria desse cara? Só o tempo vai dizer. Porém, entretanto, todavia, uma bateria de 2000 ampere, uma bateriazinha de 2000 amperes, tu vai pagar R$45 para trocar a bateria dele, caso dê pau. Creio eu que seja 2000 amperes, nem não vem a informação, né? Acho que é difícil para eles colocar a informação. Vamos ver se vem a informação. Tá, vem, beleza. Mas é difícil. Aí, Lemox, se esse vídeo chegar em vocês, mais informação, viu? Mais informação. Não tem informação. Deixa eu ver se vem com o manual. A gente é brasileiro, a gente não assiste, não lê manual. Vem com o manual! Vamos ver se no manual tem mais informações. Vamos esperar que não seja Xing Ling, né? As informações. Tá. Não vem. Os caras não gostam de colocar. Vem. Vamos à informação. 50mm, né, do falante. Transmissão, ó, já mentiram aqui. Distância de transmissão, 10 metros, não. Negativo. Eu saio daqui e vou na cozinha que não dá 5 metros. Tá tudo bem que tem uma parede no meio. Mas quando eu já faço a curva aqui, ó, eu saio dessa porta aqui e já faço a curva, já não pega mais. Já dá desconnect. Enfim. Impedância desse fone é de 32. Alto, mas tá. Tu não acaba não percebendo. Capacidade da bateria. 500 mAh. Bateria de lítio. Acessibilidade do microfone, mais ou menos 42 decibéis. Tempo de carga 4 horas. Tá aí tudo bem. Vai dormir e deixa carregando. Horas de trabalho, né? No caso, o tempo de horas que ele é para tancar funcionando. 10 horas. Corrente de operação 30 mA. Frequência 2.4 GHz. Voltagem de operação 5 volts. Então, gente, 500 mA é coisa pra caramba. Eu achava que era 2 mA, porque o cara falou que
Bom, enfim. Tá bom, mas vamos supor, deu pau. Vai lá e mete uma bateria de 2 mAh. Vai usar o fone por 3 dias direto. Tá, tudo bem que vai demorar uma carga, vai demorar de 2 mAh, tu vai demorar, que tu demoraria 4 horas, tu vai demorar 7 horas para carregar, 8 horas para carregar. E tu nem vai conseguir usar tudo, porque o carregador dele que vem aqui dentro é para carregar numa amperagem de 3.7 volts, provavelmente 3.5. Então vai ser uma carga lentíssima, lentíssima. Para 500 mAh é rápido, mas para 2 mAh vai demorar aí 6, 7 horas. Mas vamos perguntar pro ChatGPT quanto tempo duraria. Com 3.7 volts, quanto tempo demora para eu carregar uma bateria de 2000 mAh? Um ampere. Vou botar aqui a bateria que ele carrega aqui, 5 volts por 1 ampere. O ChatGPT fala que vai demorar 2 horas. O manual dos caras fala que vai demorar 4. Então só essa bateria deles é ruim. Enfim. É mais ou menos isso. Então põe aí de 4 a 6 horas, tá? Para carregar uma bateria de 2 mAh. Então, o que eu aconselho vocês? Pode comprar. Não é ruim. Não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Adorei o fone. Sou chato pra fone. Chato. É um fone que se aproxima desse AKG aqui que eu tenho. Cara, um fone que a gente não conhece. Se aproximar com esse acabamento. Cara, ele dá de 10 a 0 na Multilaser. No acabamento da Multilaser. Que porra é essa? O Multilaser começou ontem, será? Os caras estão dando de 10 a 0. Tá, tudo bem que isso aqui pode ser uma importação. Mas, cara, olha o nível da importação, cara. Tá com um driver bom. Tá com um driver batendo de frente com fone de ouvido de 600 reais. 200 conto. Achado. Isso foi um achado. Um fone de ouvido excelente. Ah, um cuidado. O céu é o limite para esse fone. Se tu esgaçar volume aqui, ele vai obedecer até explodir, tá? Então, cuidado com a altura do fone, desse fone aqui que vocês vão usar. Então, acabou a bateria aqui, ó. Põe o cabinho. Esse aqui eu tô impressionado. Eu quero usar o outro Lemux que eu vi. Headset Lemux. Que também tava com preço gostoso. Cadê? Tá aqui, ó, o 2263. Quero utilizar esse. O rapaz lá da lojinha lá disse que vai trazer pra mim testar. Vai até emprestar pra mim fazer um react. Que eu falei que eu tava pensando em fazer um react do vídeo. E vai até me emprestar ele. 100 reais. 100 reais. E adivinha o driver? Driver do HD 2002. A princípio é o mesmo driver. A princípio é exatamente o mesmo driver. Aí é um tipo de tiara que eu não gosto, tá? Que é a tiara com fortificação externa, né? Que é essa parte de cima aqui. E a almofada de pressão, né? Então a almofada ela vai esticando. Então, põe na cabeça, ela vai esticando. Então eu tenho a impressão que ela tá sempre puxando o fone para cima. Então dá agonia, chega uma hora que a tua orelha tá assim, ó. Tá? Então vou testar ele logo. Acho que hoje eu não vou fazer mais vídeo porque tá muito tarde, agora já são quase 2 da manhã. Mas eu vou fazer outro vídeo desse Lemux aqui, talvez amanhã.
enquanto esse daqui sobe. Gente, tá 1 hora de vídeo. Infelizmente não tenho chat para ir conversando. Espero um dia começar a fazer live e trocar esse tipo de ideia em live. Mas esse vai ser mais ou menos os meus vídeos. Vai ser mais ou menos assim. Dá uma dica pro pessoal da Linux de marketing. Eu tenho alguns errinhos de marketing aqui, mas nada crítico, mas que eu vejo e fico assim, gente, não é possível. Não é possível. Mas, cara, achado, gente. Achado. Puta fone de ouvido, viu? Top demais. Top demais. Qualidade de um fone intra-auricular, um fone de concha, é algo surpreendente pra mim. Algo surpreendente. Por que que é surpreendente? Pela vedação e por esse daqui entregar muito. Muito, porque ele é muito mais preciso no teu tímpano, né? Então ele tá ali direcionado. Então, ficou aí as minhas dicas. Gente, ficou um vídeo compridaço. Não sei se todo mundo vai gostar, mas fiquem com Deus aí, vocês. Tamo junto, viu? Até a próxima.